Podcast Emprenarque, o podcast onde você terá conteúdo sobre empreender na arquitetura e alcançar patamares maiores da profissão. Olá, Emprenarquers! Bem-vindo a mais um podcast Emprenarque. E hoje o convidado é muito especial, Cássio Campos, ele que é empreendedor do ramo imobiliário e também da construção civil, e também meu maridão, meu love, que está aqui hoje como convidado especial. Olá! Oi, pessoal. Oi, Gi. Obrigado por me convidar. Que honra, né? Meu primeiro podcast com a minha esposa. Bacana, tô muito feliz em estar aqui. Obrigado. Eu não poderia chamar outra pessoa para falar desse assunto, né? Que eu te admiro demais nessa questão sobre vendas. Aprendi muito contigo também. E a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre essa questão de dom. Todo mundo acha que vendas é dom, tu tem que ter o perfil para ser vendedor. Como que foi no início com você? Você sempre achou que teve esse dom para vendas? Não, vendas não é dom, né? Vendas é muita técnica, muito conhecimento. Tem um jargão popular que a pessoa que é bom de papo é um bom vendedor, mas é um grande erro isso, porque o bom vendedor é aquele que sabe ouvir. Né? Então eu acredito que não, vendas não tem nada a ver com dom, mas sim com muito estudo, muita persistência, muita ambição, né? Vendas é muito mais não que sim, então a pessoa tem que ter muita determinação, né? E o vendedor tem que também estudar, né? Se preparar assim como toda profissão, assim como a arquitetura, tu estudou muitos anos para ser arquiteta, né? Um bom vendedor também precisa estudar. Tá, e por que vendas? Por que tu escolheu isso para tua vida? Vou falar um pouquinho de como começou, né? Na verdade, eu sempre me considerei um envergonhado e quando criança sempre tive à frente de algumas atividades, assim, de alguns grupos, Interact, Ordem Demolei, Academia de Oratória na escola. Isso foi melhorando a minha oratória, né, a minha comunicação em público, quebrando um pouco da vergonha que eu sempre tive. E me ajudou na minha jornada de vendas, né? Mas eu acredito que vendas mesmo começou a aflorar mais em mim. Meu primeiro emprego, que eu nunca vou esquecer, assim, eu comecei ganhando um valor e logo no mesma época entrou junto comigo um vendedor. E ele entrou pelo processo de trainee, ele ganhava 12 vezes mais que eu. 12 vezes? Mas vocês tinham a mesma formação, assim, trainee? Os dois trainees? Na verdade, tínhamos a mesma formação, eu estava quase formado, ele já era formado, a diferença é que ele estava num setor muito mais valorizado da empresa e aquilo me incomodava um pouco. Eu não entendia muito bem por que na época, né? E, enfim, fui trabalhando e eu sempre acreditei muito em meritocracia. Quanto mais eu entrego, mais eu devo ter direito àquele resultado. Quanto mais eu trabalho de uma forma produtiva, né, eu preciso ter resultado. E eu não estava tendo isso, né, nos meus primeiros empregos. E aí, eu sempre trabalhei na área de importação e exportação, área comercial, mas nunca efetivamente com vendas. Aí surgiu a oportunidade de ter imobiliário aqui em Navegantes, onde eu me conectei ainda mais com a parte de vendas. E a vendas, ela é muito meritocrática, né? Então, ou seja, quanto mais eu me dedico, mais resultado eu tenho. Quanto menos eu me dedico, menos resultado eu tenho. Depende só de ti, né? Depende muito de mim. E ao mesmo tempo ela dá muita liberdade, porque ela me proporciona ter resultados que antes eu não tinha, né? Proporciona ter ganhos que antes eu não tinha. E vendas é muito técnica. Você usa alguma técnica em específico pro teu dia a dia nas vendas? Apesar da grande maioria das pessoas achar que não, vendas exige muita técnica sim. A questão da técnica de vendas que eu uso hoje, eu gosto muito de usar o rapport. O que seria o rapport? É eu falar a mesma linguagem do meu cliente. Então, por exemplo, ter uma linguagem corporal similar à do meu cliente. Se ele gesticula muito, eu vou me permitir gesticular um pouco mais. Se ele gesticula menos, eu vou gesticular menos. Se ele é um cliente que tem uma linguagem mais informal, eu vou falar mais informal, mais gírias. Se ele tem uma linguagem mais formal, eu vou conduzir daquela forma. Tom de voz também. Isso faz com que eu me conecte mais com o meu cliente, né? Então, seja essa linguagem corporal, né? Tom de voz e a forma que eu coloco as palavras também, né? Para que eu tenha uma sinergia maior com o meu cliente. E também eu sempre avalio o cliente, qual que é o perfil comportamental dele. Se ele é mais auditivo, visual, sinestésico ou digital. Isso é muito legal. Então, por exemplo, eu sempre, nas minhas apresentações, estou sempre escrevendo. E quando eu escrevo, eu consigo perceber se a pessoa está prestando atenção na minha escrita, tende a ser mais visual ou digital. Se ele está prestando atenção mais na minha fala, ele é mais auditivo ou sinestésico. E aí, com isso, eu consigo ir conduzindo, usando palavras que façam com que ele entenda melhor a mensagem que eu quero passar.
Então, por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa visual, eu vou usar, você está vendo, veja a diferença, né? Veja isso, eu uso mais palavras assim que conectem com a visão. E quando a pessoa ela é mais, por exemplo, a sinestésica, eu vou usar palavras de aconchego. Percebe esse imóvel? Você consegue sentir o sol, sente o calor, sente que ambiente agradável, que clima gostoso. Isso faz com o quê? Com que a pessoa entenda melhor o que eu quero passar para ela. Essa questão dos perfis é muito legal, né? Até pra gente ter consciência e entender o nosso próprio perfil como vendedor. Porque, por exemplo, assim, eu sou muito auditiva, então eu gosto muito de falar. E como vendedor, a gente tem que cuidar muito pra não falar mais do que o cliente, né? Exatamente. E essa questão de falar mais que o cliente é importante o bom vendedor ter essa consciência, ou geralmente ele já tem, né? Porque ele tem que estar sempre fazendo perguntas, sempre ouvindo mais do cliente do que falando. Né? Sim, apesar de eu gostar de falar muito, o bom vendedor ele tem que estar sempre ouvindo bastante. O que eu uso também, que é uma técnica de vendas, uma estratégia, eu, na grande maioria das vezes, não faço perguntas fechadas. Ou seja, com que a resposta do cliente seja sim ou não. Por quê? Porque se eu pergunto para o cliente alguma situação, por exemplo assim, você conhece Navegantes? Né? Um cliente que veio de outra cidade para comprar um imóvel aqui com a gente. Você conhece Navegantes? Ele vai dizer sim ou não. Eu não vou conseguir com essa resposta dele extrair nenhuma informação relevante para mim, para ajudar ele no momento de compra dele. E quando eu pergunto para ele assim, há quanto tempo você conhece Navegantes? Você costuma frequentar a nossa praia? Você tem amigos ou parentes aqui? A resposta dele vai ser totalmente diferente. Então, numa conversa... Nunca vai ser sim ou não, né? Nunca vai ser sim ou não. E quando ele for responder, ele vai dizer, sim, conheço aqui, meu sogro, meu pai tem casa aqui, tenho amigos, tenho primos. Então, ele vai começar a te trazer informações importantes. Né? Eu venho aqui desde a minha época de infância, gosto muito. Meu filho pequeno também gostou da praia. Então, ele vai te dando... informações que vão ser relevantes para o teu atendimento com ele, né, para a tua abordagem naquele cliente, para entender a necessidade dele de verdade. E quando tu tem uma pergunta fechada que a resposta é sim ou não, tu acaba engessando muito o teu atendimento, tu não consegue conhecer aquele cliente de verdade. Né? Então, mesmo os clientes que são mais fechados, tu consegue gerando essa conexão com perguntas mais abertas. Sim, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. O cliente que ele tem clientes que são muito mais fechados, que demoram para se abrir, né? Que demora um pouquinho mais para tu entrar um pouco na intimidade dele, porque isso é importante pra gente. Porque eu preciso saber conhecer a vida daquele cliente, saber o que é importante, o que é valor para ele, para poder então fazer uma boa negociação com ele. Não vou sair ofertando qualquer coisa sem conhecer a pessoa. E quando ele me dá perguntas, quando ele me dá respostas fechadas, isso não me dá direcionamento nenhum. E os clientes que são mais fechados, aí as perguntas, mesmo as perguntas abertas, a resposta é curta. Então a gente precisa insistir ou então fracionar aquela pergunta. Você costuma vir para Navegantes? Ele vai dizer sim. Você tem parentes aqui? Ele vai dizer assim, que legal, quais parentes? É pai? Então vai ter que trabalhar mais naquele cliente com perguntas abertas, né? Vai ter que fracionar, por exemplo, que uma pessoa mais comunicativa falaria mais facilmente. Vai ter que fracionar uma pergunta em 3 ou 4 que ele vai te dando as informações que tu precisa. E também a questão de se sentir seguro, né? Porque a pessoa concretiza a compra no momento que se sente seguro. E essa conexão é muito importante para a segurança entre as pessoas, né? Com certeza. Até a gente fazia pesquisa, até uma curiosidade, a gente fazia pesquisa de satisfação com os nossos clientes que já compraram imóveis e todas elas eram ótimas. Aí a gente parou, mas nós não somos perfeitos, né? Por quê? Porque, cara, é óbvio que uma pessoa comprar um imóvel, ela tem que estar tudo muito bem, senão ela não vai comprar. Se não for ótima a experiência, ela não vai comprar. E a gente começou a mudar e fazer pesquisa com os clientes que não compravam. Para identificar o porquê que eles não estavam comprando. Aí que teve os grandes insights e aprendizados nossos, né? Porque o cliente que não comprou, ele teve alguma dor, ou ele não foi bem atendido, ou não tinha o produto que ele queria, ou não teve uma conexão, ou não atendemos as expectativas dele, né? Porque os que comprou, cara, para ele tomar a decisão, tem que estar tudo muito bem, né? Desde que eu comecei, assim, a trabalhar, desde muito jovem, eu sempre vendia produto já, né? Trabalhei em loja de boticário, farmácia. Então, quando eu comecei a vender serviço, que o meu serviço também é considerado, assim, vendas complexas, né? Eu senti muita dificuldade, uma dificuldade imensa. Porque aí tu não tá falando de um produto, tu tá falando mais da tua habilidade, do teu processo. Então, como que tu vê isso? Quais as dificuldades entre venda de produto e venda de serviço?
O que muda? Eu vejo que a venda do produto e do serviço, ela vai mudar, sim, né? Não é a mesma, principalmente se a gente for falar de produto de prateleira, por exemplo, num comércio, né? Que ele é muito mais dinâmico, muito mais rápido. Não é um processo de venda em que há necessidade de fazer uma grande investigação no cliente, do que ele quer, por que ele quer, para que ele quer, né? Às vezes o cliente chega num comércio, eu quero esse produto e pronto, tá tudo bem, né? Não há necessidade de entrar, de se aprofundar tanto. Um serviço, geralmente, já tem essa necessidade a mais, né? Onde tu precisa se aprofundar muito mais no porquê que ele está querendo consumir aquele serviço. Porque, geralmente, o serviço não vai ser algo rápido do dia para noite, né? Vai ser algo que vai ter uma constância, vai ser um valor alto investido. E aí tu precisa realmente, sim, então, conhecer melhor o teu cliente, né? Fazer um briefing completo com ele, identificar as necessidades, quais são as dores dele. E aí tu consegue passar a tua credibilidade para ele, para mostrar, cara, eu não tô aqui só para te vender, eu realmente tô aqui para te ajudar, né? Isso tem que ser verdadeiro também, né? Sim. E mostrando isso pro cliente, aí tu vai conseguir ter uma venda de um serviço muito mais fácil, né? E tanto em produto como serviço, o papel do vendedor de ter essa conexão com o cliente é fundamental. Por que eu digo isso? Por exemplo, na venda de um serviço, né, nós temos diversos clientes que compram imóveis com a gente, várias vezes, né? Então eu sempre costumo falar para os meus clientes, cara, eu não estou aqui para te vender um imóvel, para a gente fazer um negócio, para a gente fazer vários. E para isso acontecer, eu preciso que esse primeiro negócio dê muito certo, né? E o segundo dê mais certo ainda. Então o cuidado com cada negociação é muito grande que a gente tem, né? Para que isso possa se repetir, para que o cliente não seja o cliente de uma única compra, mas seja o cliente de várias compras, né? E no produto, isso também pode não parecer, mas também acaba acontecendo. Por exemplo, um vendedor de carros. Ele trabalha no segmento de luxo, vende Mercedes. Tem um cliente que atende ele na Mercedes, que ele já atende via Mercedes há 10 anos, vende aquele carro. Se ele realmente cria uma conexão com aquele cliente, entende o cliente, conhece o cliente, sabe o que é valor para aquele cliente, conhece a família, tem um apego. A hora que ele for mudar de marca, por exemplo, ele foi para BMW, ele vai vender e ele vai chamar aquele cliente, por mais que ele era fiel à Mercedes, se ele teve uma conexão verdadeira, ele vai trazer aquele cara junto. E ao menos uma única oportunidade ele vai dar. Ele pode comprar uma BMW e se arrepender depois, mas ele vai entender que o que aquele vendedor está passando por ele é verdadeiro. Porque o vendedor vai conhecer o cliente e vai ser verdadeiro. Então, muitas coisas ele vai juntar essa conexão, né, e vai fazer com que o cliente realmente mude de produto pelo mesmo vendedor. O que é difícil, por isso que são poucos vendedores que têm sucesso. E a vendas, ela não pode acontecer como uma necessidade para quem está vendendo, né? Por exemplo, aconteceu algumas vezes comigo de eu identificar que o cliente nem precisa do meu trabalho, né? Então, às vezes o ideal é identificar a necessidade do cliente, mesmo que isso não vai gerar numa venda, certo? Eu costumo dizer que é preferível perder a venda, mas nunca perder o cliente. Por que isso? Por exemplo, no nosso caso acontece muito disso, né? O cliente vem até nós buscando um imóvel, buscando alguma, seja ele uma locação, seja uma compra, e nem sempre o que ele busca é o que é importante para ele. E às vezes tu vai mostrar para aquele cliente, cara, não é o seu momento de comprar esse imóvel nesse momento. Por exemplo, o cliente acabou de vir de fora, morar para cá, foi transferido para um emprego, ele está aqui, nem se mudou ainda, já vai sair comprando um imóvel. Será que ele vai gostar da cidade? Será que ele vai gostar da região? Será que naquele momento não é melhor ele alugar ao invés de comprar? Mesmo que na maioria das vezes a compra seja mais atrativo, está criando um patrimônio, está valorizando. Mas e se ele ficar 2, 3 meses e não gostar? Revender um imóvel não é algo rápido do dia para noite. Então, às vezes é preferível tu perder a venda, mas tu não perder aquele cliente. Assim como às vezes tu vai ter um produto que, cara, não é o produto que aquele cliente quer. A minha concorrência vai ter. E tu ser muito sincero, ao ponto de, cara, compra na concorrência, porque o produto que eu tenho não te atende, mas a concorrência te atende, aquele cara vai fidelizar para você e vai trazer muito mais resultado, que é o pensar não só na venda, mas pensar no cliente. Isso é muito mais importante. Perfeito. E quais as principais características que um bom vendedor precisa ter? Um bom vendedor, posso dizer algumas características, né? Ele precisa ter ambição, porque ele precisa querer mudar de vida. É uma ambição para querer mudar de vida. A ambição que eu digo, não só para vendedor, mas aí se encaixa em outras
em outras situações também, é o que? Aquela ambição de tu não aceitar mais aonde você está. Não é, eu quero chegar lá, mas eu tô disposto a chegar lá? Não, não tô. Mas a partir do momento que eu não aceito mais a minha situação atual, que eu verdadeiramente quero mudar de vida, aí eu me torno automaticamente disposto a fazer esses sacrifícios e esforços para mudar de vida. Que são muitos. São muitos, né? Então, por exemplo, a nossa empresa, a taxa de conversão é de 8%. O que isso significa? De cada 100 clientes atendidos, um vendedor nosso ganha 92 nãos para 8 sims. Então, é 92 tapa na cara até chegar nos 8 sims, né? O que, se ele não tiver ambição e determinação para dar constância nos atendimentos, os primeiros nãos ele já vai desistir, né? Ou ele vai se acomodar muito facilmente. Então, eu vejo que essa característica essa virtude, podemos dizer assim, um valor, né, de determinação, de ambição, é muito importante. Também um outro quesito é a questão do estudo, que é muito negligenciado pela maioria dos vendedores. Inclusive vendedores muito bons. E um vendedor que estudar tanto quanto um médico, facilmente ele vai ganhar 10 vezes mais que um médico, né? Por quê? Porque hoje a maioria dos vendedores não se prepararam, não estudaram, foram acontecendo. Não houve uma preparação, não há um estudo, não há uma busca por uma técnica, não há um aperfeiçoamento, né? Por exemplo, um médico, ele estuda 10 anos, depois ele continua estudando pra caramba. Congressos, eventos, vai se aprimorando muito. Não pode parar nunca. Não para nunca. O médico que fica 5, 6 anos parado no tempo, ele já começa a perder clientes. E por que um vendedor não faz o mesmo? Por que ele não estuda a sua jornada, né? E depois ele vai se preparar para ela? Não, ele vai já de cara para a jornada. Ele já vai entrar trabalhando sem saber como fazer, o que fazer, né? É que é uma questão cultural também. Vendas não é vista como uma profissão, né? Vendas é vista como... eu diria que ela não é vista como uma profissão, é vista como uma profissão sem prestígio, né? Sim. Ah, não deu nada na vida, vai na Vila Vendedor. Isso mesmo. Sendo que vendas é o mais importante para uma empresa, né? Empresa nenhuma no mundo vai sobreviver sem vendas, todas vão quebrar. A venda do teu serviço, do teu produto, criar algo e tu conseguir fazer com que alguma pessoa reconheça valor naquilo a ponto de pagar por o teu serviço ou produto, é a venda. E sem isso, nenhuma empresa sobrevive. E do outro lado, a gente tem uma profissão que não é tão valorizada justamente por isso, porque ninguém precisa estudar para ser vendedor, né? Ninguém precisa. É a mesma coisa assim, eu hoje trabalho com vendas, eu chegar e operar uma pessoa, sem nunca ter estudado medicina. Assim como um médico que nunca trabalhou com vendas ou nunca teve um contato de vendas, sair vendendo algum produto na rua. Sim. Ele vai querer estudar para aquilo. Para nós arquitetos também, a gente estuda para ser arquiteto, e aí chega no mercado de trabalho, a gente precisa vender e a gente não tem noção nenhuma de vendas. Então é algo que a gente também só vai ter resultados se der a cara a tapa, saber ouvir não, saber lidar com a rejeição e aprender e lidar com essas técnicas diversas, né, de vendas que existem na teoria também. A questão das faculdades hoje, na grande maioria, elas não preparam a gente para a realidade do negócio, né, de ser um empreendedor, que o que é verdadeiramente importante para um empreendedor, as faculdades acabam não ensinando, que é uma lástima, né? Não sei se você quiser algum conhecimento técnico como arquitetura, medicina, então tu vai ter aquele conhecimento específico para aquela função, para exercer aquela profissão. Mas a questão de uma faculdade ensinar algo para o empreendedor, que é importante para o empreendedor, elas falham demais. Né? Não ensinam vendas, não ensinam gestão de pessoas, não ensinam a parte financeira. Então, ou seja, são coisas que, assim, pessoas, processos é o que é uma empresa. A faculdade, eles acabam não ensinando isso. Né? Aí tem que aprender na prática e errar muito para poder aprender, né? Na prática, a gente sempre demora mais para aprender. Então, por isso que é importante a gente sempre estudar antes, né? Por isso que eu digo que um bom vendedor hoje, estudar tanto quanto um médico, ganha 10 vezes mais que um médico, porque ele vai ganhar. Porque vendas ele vai poder proporcionar muito mais resultado, né? Só que eles não estudam. Né? Tem aquela questão de se acomodar, né? O vendedor também tem uma outra questão, que quando ele não tem uma ambição que não seja relacionada a dinheiro, por exemplo, o vendedor, todo mundo tem um número, né? Se eu cheguei nesse número de resultado, de salário, para mim, eu vou parar. Vai se acomodar. Por que algumas pessoas não param? Temos um exemplo de empresários que têm bilhões na conta e não pararam. Se eles parassem, aquele dinheiro já seria suficiente para eles mais do que eles conseguiriam gastar.
o que motiva eles é algo maior. É o desejo de construir uma empresa diferenciada, ter mais colaboradores, gerar mais empregos, enfim, cada um tem o seu desejo. Se um vendedor não tem uma ambição relacionada a algo além do dinheiro, uma competitividade, que, cara, eu quero ser o melhor na minha profissão, eu quero conseguir proporcionar isso para mais pessoas, isso aqui precisa chegar em mais gente. A partir do momento que ele chegar num número de salário que é suficiente para ele, ele vai automaticamente começar a minimizar esforço e não vai mais vender, né? Por quê? Porque ele viu aquilo só como a venda, não como uma profissão, Sim. como um caminho para eu chegar naquele salário. Eu cheguei, tá tudo bem. E a ambição, ela tá relacionada com esses patamares. Eu conquistei, agora eu quero conquistar mais. E assim vai, né? Nunca chega num limite, numa comodidade. Porque a ambição, se ela tá relacionada à grana, simplesmente a grana, sim, ela vai chegar num patamar que vai parar. Se tem uma ambição relacionada a outras questões, outros fatores, outras questões, como o desafio de conseguir fazer algo maior, de conseguir atender mais pessoas, o desejo de fazer um negócio com imóveis diferenciados, no nosso caso, né, de atingir mais clientes, aí tu não tá relacionado à grana. Fazer uma diferença realmente, né? Isso, aí tu consegue sim exponencializar o teu resultado, porque senão tu vai se acomodar, né? Assim como a gente já viu muitas vezes acontecer, a pessoa vende muito bem, mas chega em determinado ponto, ela, tá bom pra mim. Por quê? Porque a motivação principal foi a grana, né? Então também tem esse outro fator no vendedor, né? Porque isso demonstra claramente que ele não está buscando aprimoramento na profissão, ele está buscando um salário. E se ele fosse se aprimorar e estudar, as motivações dele seriam outras, né? E a gente está falando muito sobre estudo, sobre estudar e se aprimorar. Você indica algum livro ou curso para quem queira se aprofundar em vendas? Assim, eu já li alguns livros de vendas, sabe que eu tô meio preguiçoso para ler, né? Tô meio desleixado com a minha leitura, eu gosto muito de ler. E, de verdade, os livros de vendas que eu li, já li Spin Selling, Bíblia de Vendas, diversos outros, não foram os que mais me ajudaram a vender. Persuasão, muitos falam de persuasão, né? Não foram os que mais me ajudaram. Os que mais me ajudaram a vendas foram livros, assim, posso citar 2 exemplos agora, em que me trabalharam o meu lado pessoal. Por exemplo, aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Famosíssimo. Que é famoso, e é um livro, muito conhecido e que ele ajuda muito na questão da conexão com as pessoas. O livro que me veio na cabeça também agora é o Grit, da Angela Duckworth, que é o livro Garra, né? Em português, Garra. Que ela fala muito da garra, e que a garra, o que é garra, né? Que ela falou que, naquele livro, que é uma conexão que acontece hoje na vida real, pessoas com pouco talento, mas muita garra, vão muito mais longe, pessoas absurdamente talentosas, com certeza, sem garra. O que é a garra? A garra é aquela vontade de fazer mesmo quando tu não tá afim de fazer. Porque a motivação é o quê? É um motivo para agir, né? Muitas pessoas confundem motivação com alegria. Eu ia mesmo te perguntar, porque para mim, garra e motivação, não consigo distinguir. Não, motivação é um motivo para agir. Muitas pessoas confundem, né? Motivação com alegria. Sim. Alegria é teu estado de espírito. Pô, estou alegre, estou animado para fazer algo. Alegria, ânimo, né? Motivação é motivo para agir. Quando eu tenho um motivo para agir, um propósito dentro de mim, que seja ele qual for, eu quero atingir tal salário, eu quero conquistar aquele cliente, eu quero fazer aquela venda, né? Independentemente do meu estado de ânimo ou de alegria, se eu tô desanimado, se eu tô triste, se eu tô feliz pra caramba, eu vou fazer aquilo. Eu vou ter um motivo pra agir. Mas não estamos motivados todos os dias. Não estamos animados todos os dias. Animados. Mas se tu tem um motivo forte pra tu agir, tu vai acordar e vai fazer o que tem que fazer. Pode acordar naquele dia mega cansado, desanimado, com diversos problemas, mas tu tem algo que vai te motivar a fazer aquela ação, tu vai fazer. Que é escovar os dentes, tomar banho. A gente não estando motivado, a gente tem que fazer isso todos os dias. Fazer o que precisa ser feito, né? Exatamente, que é o que ela fala assim no livro Garra. A garra é o quê? É fazer o que tem que ser feito. Então, assim, que é o grit, né? Que é tu buscar uma determinação mesmo quando tudo tá contra você. Eu tô com um problema familiar meu, um problema de saúde. Cara, mas se eu tenho um motivo pra agir, se eu tenho um motivo pra acordar de manhã, pra fazer o que eu tenho que fazer, se eu tenho garra pra aquilo, eu vou continuar fazendo. Por maior que sejam as adversidades que vem na minha vida, a garra vai me fazer continuar naquilo. Então, por isso que muitas pessoas talentosas nem sempre têm tanto sucesso, quanto pessoas muito menos talentosas. E a gente percebe pessoas assim que nasceram em periferia,
que têm distúrbios como dislexia e são pessoas de muito sucesso. Né? Enquanto outras pessoas que teriam muito mais talento para aquilo acabam não tendo. Por quê? Não tem aquela garra, não tem determinação para fazer acontecer. A constância, né? Que é aquilo de fazer todo dia o que tem que ser feito. É verdade, eu conheço muitas pessoas que são inteligentíssimas, mas não conseguem prosperar, talvez por falta de garra. Achei muito interessante. Deu até vontade de ler esse livro. Esse livro Muito legal. Bom, é muito bom, tá lá em casa, viu? Vou colocar na lista, então, que tá grande, tá imensa. Então é isso aí, a gente já vai finalizando. Adorei o tema de hoje, adorei meu convidado, merece até um beijo. Que bom, só eu, né? Meu único convidado, né, que merece um beijo. E eu já quero aproveitar e falar também sobre o nosso workshop em Prenarc. O Cássio vai estar lá com a gente também. E o tema da palestra dele será sobre foco, que é algo muito legal também, uma das características importantes para todo empreendedor. E não esqueça, gente, dia 25 de junho, agora desse mês, vai acontecer nosso workshop. A gente vai estar com mentes incríveis lá, trocando muita experiência sobre o nosso ramo de empreender na arquitetura, na engenharia e no design. Não perca, tem algumas vagas ainda disponíveis e vale a pena, vai ser muito legal. Então, já vamos encerrando o nosso podcast. Quer falar mais alguma coisinha? Não, só isso. Queria só dar um spoiler, então, na palestra de foco que eu vou estar passando. Gosto muito de dizer que foco não é dar atenção para algo, mas sim saber dizer não para todas as outras coisas, né? Isso pra mim, é o que é foco. Mas a gente vai ver mais sobre isso lá no Prenarc no dia. Então, preparando uma palestra bem especial para esse evento que vai ser incrível. Legal. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigada pela contribuição, amor, você é top. Beijo. Beijo.